Olha aqui. Denúncia contra Bolsonaro por trama golpista já está praticamente pronta. Texto está nos ajustes finais, mas Procurador-Geral da República já decidiu fatiar a acusação em lotes. E se conta eu conto, segundo informações, o primeiro lote, Bolsonaro estará lá dentro sendo denunciado por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por organização criminosa, a primeira organização criminosa que Bolsonaro é líder. Bolsonaro também será denunciado por fraude no cartão de vacina, falsidade ideológica, falsificação de documento público, inserção de documento falso dentro do sistema de informação do SUS e a segunda organização criminosa que Bolsonaro é líder. Bolsonaro também deve ser denunciado pela ladroagem das joias, em que se pediu o indiciamento da Polícia Federal. Tudo isso que eu estou falando de acordo com a Polícia Federal. Por peculato, que é ladroagem, roubo, desvio, apropriação de dinheiros, valores públicos, aproveitando do cargo para de forma indevida se beneficiar. Pena de reclusão de até 12 anos de cadeia de chilindró. Peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A terceira organização criminosa que Bolsonaro é líder. Isso eu estou dizendo segundo os indiciamentos, os relatórios, os indícios de autoria e de materialidade do fato alcançados pela Polícia Federal. Pegou o código? Por isso todo esse desespero de tentar salvar Bolsonaro. Não vai ter Pedro Vaca, não vai ter ninguém que vai salvar Bolsonaro do chilindró. Bolsonaro vai para a cadeia e vai pagar pelos seus crimes. Por quê, André? Porque eles cometeram o grande erro de se levantarem principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. E se não houver justiça, e se houver anistia, eles voltarão mais violentos e organizados para uma nova tentativa de golpe, onde o primeiro poder a ser explodido, literalmente, tio França que o diga, será o Supremo Tribunal Federal. O segundo será o Congresso Nacional. E você conta ou eu conto? O Supremo sabe disso hoje. Não obstante, o Supremo tem ajudado a alimentar esse crocodilo. Notadamente, com o golpe contra Dilma em 2016, em que ele foi partícipes. O Supremo Tribunal Federal também ajudou a alimentar esse crocodilo em 2018, com um golpe judicial da 13ª Vara, em que o Supremo foi coautor de todo o golpe. E agora, o crocodilo que o Supremo ajudou a alimentar, o Supremo tem duas opções. Ou coloca o crocodilo na jaula, ou o crocodilo que ele ajudou a alimentar vai devorar o próprio Supremo Tribunal Federal. Como bem ensinou Winston Churchill, quando ele tentava comover o mundo para acordar em relação ao perigo de Hitler, ele falou: quem alimenta o crocodilo tem que estar preparado para ser devorado por ele. E se omitir é alimentar o crocodilo. Por isso que eu digo e repito, não haverá anistia. Porque se houver, o primeiro a ser explodido, literalmente, será o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, esse laboratório de cria de terroristas continua a todo vapor. Notadamente, a partir de lives, não é, Marcos Duval? De lives e de falas e vídeos de deputados e senadores que continuam incitando as pessoas contra Alexandre de Moraes, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a Polícia Federal, não é Eduardo Bolsonaro?
Eduardo Bolsonaro foi intimado ontem pela Polícia Federal por ataques ao delegado Fábio Shor, que foi o primeiro que investigou e indiciou Bolsonaro por crimes. Antes atacavam só o Supremo Tribunal Federal na pessoa de Alexandre de Moraes. Agora atacam a Polícia Federal. E Eduardo Bolsonaro pode perder o seu cargo de escrivão da Polícia Federal por essa situação. E não vai ter imunidade parlamentar que vai ajudar ele, não. Eu mostrei aqui para vocês, não vou mostrar de novo, as falas horrorosas, as acusações e ameaças do deputado Eduardo Bolsonaro contra o delegado da Polícia Federal, Fábio Shor. Por isso, Eduardo Bolsonaro foi indiciado. Mas o que Eduardo Bolsonaro faz, André? Quando ele ataca a Polícia Federal, quando eles atacam o Supremo Tribunal Federal, o que eles fazem? É o laboratório de cria de terrorista. Porque eles vêm com mentiras, eles vêm com calúnias, com difamações. Coloca até crianças no meio de tudo isso. E como se o Supremo fosse um malvadão, a Polícia Federal um malvadão. Eu quero saber o que vocês vão fazer quando o PGR fizer a primeira denúncia. Ah, eu vou achar bom demais. Tiro no pé quando vai para cima da Polícia Federal. Tiro no pé quando vai para cima do Supremo Tribunal Federal. E tiro na cabeça quando for para cima do PGR. E o que eu acho? Eu acho é pouco. André, por que você acha pouco? Porque nós estamos pagando essa conta. Nós pagamos a conta para a existência do Estado no Brasil, para a existência da República Federativa do Brasil, que é o nome oficial do Brasil, é República Federativa do Brasil. Nós pagamos a conta para a existência do Brasil, você sabia? Só existe Congresso Nacional porque você paga a conta. Só existe câmaras municipais porque você, povo, paga a conta. Só existe assembleias legislativas porque você paga a conta. Só existe presidência da República, só existe governadores, governadoria, só existe prefeituras porque você paga a conta. Só existe poder judiciário para realizar a justiça ao caso concreto porque a gente paga a conta. E a gente paga caro demais para deputados e senadores se levantarem contra a própria democracia e depois se fazerem de vítimas. Isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. E vou repetir, se a justiça não funcionar nesse caso, a República Federativa do Brasil vai ser explodida literalmente, porque voltarão mais violentos para uma nova tentativa de golpe, mais organizados. Até porque o 8 de janeiro não acabou. Eles estão na espreita o tempo todo tentando implodir o governo Lula, sabotar o governo Lula, tudo a partir de mentiras, fake news, teorias de conspirações. Onde tem um grupo que é manipulado pelo fundamentalismo religioso, que acaba caindo em toda essa patifaria. E outros não são fundamentalistas religiosos. Outros são racistas e encontraram ressonância, voz, representatividade e legitimidade a partir da extrema-direita, que é racista. E não é racista só em relação à cor da pele, o racismo racial, não. É o racismo cultural. Não suportam negros, mestiços e brancos pobres. Não suportam pobres. Não sem razão, Bolsonaro lembrou de pobres só em 2022. E eleição majoritária, quem dá a vitória é o povo para presidente da República, que é a massa. 80% da população brasileira, que é o pobre e a classe média junto. É quem elege presidente da República. E Bolsonaro só lembrou do pobre em 2022, por isso não conseguiu ser reeleito. Por isso deu calote no CMS combustível, deu calote nos precatórios, comprou voto criando benefícios que não poderiam ter sido criados em ano eleitoral, auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, mas não pode, André, ano eleitoral, se não tiver previsto no orçamento do ano anterior, não pode.
Por isso que eu digo, repito, esse ano é o ano mais importante do governo Lula. Ele tem que aprovar tudo esse ano, para que haja a execução no ano que vem. Pegou o código? E Bolsonaro não fez nada disso, porque só lembrou do pobre no ano de 2022, no ano da eleição. Ué, André, mas Bolsonaro não tinha assessor para falar com ele? Ô, Bolsonaro, você tem que... Não, os assessores dele, na sua grande maioria militares, estavam conspirando um golpe de Estado. Mas não tinha tempo, entendeu? De pensar a administração pública. Não tinha tempo de pensar a execução da máquina pública. Aquilo que ele tinha que fazer no ano anterior. Porque estavam conspirando uma tentativa de golpe. Ah, se você não ganhar, aí nós dá uma tentativa de golpe. Então nós faz um trem ali e você vai continuar no poder. Afinal de contas, Bolsonaro mesmo falou que só quem tirava ele do cargo de presidente da República era quem? A prisão ou morto. Só saio daqui preso ou morto. Foi ou não foi? Foi. E Eduardo Bolsonaro, para fechar o Supremo Tribunal Federal, só precisava de um cabo e um soldado e um jipezinho. Não foi? Foi. E hoje nós temos 2 generais na cadeia, no Xilindró. E 6 foram indiciados pela Polícia Federal. Mas tem muito mais gente. Por isso, esse movimento que eu mostrei para vocês de total e absoluto desespero. Bota aí, meu querido, sem anistia. O extremista que estiver chorando aí na live, fala pra eles. Fala pra eles, senta e aprende. Espera aí um pouquinho. Achei um trem interessante aqui. Espera aí. Ô, youtuber use. Não tem coragem nem de colocar o próprio nome, não é? Andréia, me engana é que eu gosto com as suas ladainhas, observações. Vai arrumar um trabalho vivendo de Pix. Aquela história, né? O Uber Use, ele é o típico, não é o típico bolsonarista. Como ele não tem como combater o que eu estou a dizer, ele me ataca pessoalmente. Como não tem como você atacar a mensagem, vamos atacar a mensageira. André, me engana que eu gosto com as suas ladainhas. Qual ladainha? A ladainha foi a que você acreditou. Que Donald Tranqueira ia prender Alexandre de Moraes. Que Elon Musk ia parar Alexandre de Moraes. E que agora que o Pedro Vaca vai parar Alexandre de Moraes. Só mais 72 horas? Essa ladainha de vocês que é triste. Perdeu, mané. Perdeu. E outra coisa, vivendo de Pix, eu não fico pedindo Pix. O pessoal que trabalha comigo coloca aqui, mas não precisa fazer Pix para mim, não. Eu não preciso de Pix, não, viu? Precisa não. Agora, se você quiser fazer, o Uber User, você pode fazer. Mas graças a Deus eu não preciso de Pix. Pegou o código? Agora você deve ter dado Pix para Bolsonaro, né? Você lembra do Pix para Bolsonaro? Tem que ser uma cabeça cognitiva muito restritiva, não é? A capacidade de reflexão e a capacidade crítica de ver, enxergar a verdade não existe mais, não é? Usado, manipulado, descartado e até hoje está sendo usado. Bolsonaro vai para a cadeia e ele vai levar um monte de gente. Aliás, ele já levou um monte de gente. Mais de 400 pessoas já foram condenadas pelo 8 de janeiro. E mais pessoas serão condenadas. E Bolsonaro vai levar mais gente para a cadeia junto com ele. Só uma pergunta, você usa tornozeleira? Só para a gente matar a nossa curiosidade. Porque se até hoje você não conseguiu enxergar, talvez você tenha algum rabicho ou um rabão. Vai te catar. Ai, ai. Enquanto isso, bota, sem anistia. Só por causa do user, se você puder, você faz um Pix para mim. Mas deixa bem claro, não preciso não, viu? Não precisa de Pix, não. Não. Bolsonaro precisou, né? E onde os patriotários estão bancando o Bolsonaro até hoje. Só que não vai ter dinheiro que dê para ele pagar advogado. Os 17 milhões não vai dar para ele pagar advogado. Você não tá entendendo. Daqui a pouco você vai fazer mais um pixinho para Bolsonaro, não é? Isso, junta as moedas aí e faz o pix para ele. Que ele vai precisar. E vai precisar de muito dinheiro. Você não tá tendo ideia, não. Agora, enquanto isso, a galera de extrema direita, né, como sempre, que nem o user aqui, tenta desviar o foco do desespero deles.
Aí a galera lá foi ontem para a Câmara de Deputados Federais levando marmita vazia. BBB, BBB, como se não tivesse diminuído a fome no Brasil. E eles falando como se não tivesse fome no Brasil. Ô povo sem noção. Vou mostrar um tico-tico da fala deles. Um tico-tico porque eu não vou dar conta. Aquele Bilinski, a Zambelli sendo confirmada a cassação de Zambelli, muito provavelmente Bilinski também deve perder o seu cargo. Eu acho é pouco. Vou botar um tico-tico e nós vamos ver a resposta de Lindenberg Farias. Porque a marmita que eles estão segurando, que nem Lindenberg Farias falou, viu, User? Vai ser a marmita para Bolsonaro na cadeia. E detalhe, Bolsonaro não vai ter direito nem a saidinha. Afinal de contas, bandido bom é bandido o quê? Segundo vocês, bandido morto, não é? Não, não, não. Bandido bom é bandido ressocializado. Para isso ele precisa ter o quê? Sentir o caráter ressocializante da pena, da cadeia, do xilindró. E é a marmita para Bolsonaro na cadeia, que nem direito a saidinha vai ter. Tá com dó? Leva para casa, meu lindo e minha linda. Vamos ver aqui a vergonha no crédito, no débito e no pixel, né, Nicolas? Ô, bichinho que mente, que não sente. O Lula sempre falou da fome, sempre falou como o PT estava trabalhando para extinguir a fome no Brasil. Ele tem aquele discurso que ele gosta de repetir. O Lula é muito repetitivo. É um sinal de senilidade, de frontalização. Né? Os médicos compreendem o termo. Chega, esse cara é tão ridículo, cara. Você viu? Como eles não têm como atacar a pessoa por aquilo que ela faz ou deixa de fazer, o que eles fazem? Eles atacam a pessoa. Eles pessoalizam e atacam as pessoas. Aí fizeram essa presepada da marmita lá, vazia e tal coisa. Aí Lindenberg Faria respondeu. E é claro que nós vamos dar holofotes para Lindenberg. Eu não vou ficar ouvindo aquele homem que parece um troglodita, né? Na imbecilidade, acredito, inclusive, falando abobrinha para não dizer outra coisa. Vamos ver Lindenberg, que esse aqui vale a pena. Eu estava no meu gabinete quando vi essa cena ridícula de deputados bolsonaristas se amontoando numa tribuna falando sobre marmita vazia. Eu, na verdade, não ia nem responder, deputado Zeca Dirceu, porque primeiro foram covardes, deixaram a ordem do dia passar, quiseram fazer na calada da noite, escondidinho, quando não tinham as lideranças mais aqui. Mas eu vim de lá para falar para eles. Eles não têm autoridade alguma para falar de fome, para falar de comida. Os senhores esqueceram da fila do osso no governo Bolsonaro? Sabe quais eram os números? 33 milhões de pessoas passando fome. Ah, exagero. Isso é o dado da ONU. Sabe o que significa? Deputada Érica, insegurança alimentar grave é aquela pessoa que não tem certeza que vai conseguir comer no outro dia. 33 milhões. Sabe quantos já saíram? 22 milhões saíram dessa condição deixada pelo governo do Bolsonaro. Qual a moral de vocês? Vocês votaram na reforma tributária contra zerar o imposto da cesta básica, senhores. Querem falar de inflação de alimentos? Sabe qual foi o número da inflação de alimentos em 4 anos do governo do Bolsonaro? 57%. 2 primeiros anos, 27%. Os 2 últimos, 21%. Quer saber, Tadeu Venere, como foi a inflação de alimentos nos 2 primeiros anos do governo Lula? 7,8%. Último ano do Bolsonaro, a inflação foi de 13,2%. Caiu, sabe para quanto? Para menos 0,52%. Esse ano teve uma inflação de 8%, menor do que a do Bolsonaro. Teve. Por quais motivos? A tragédia no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, deputado Ivan, é um grande produtor de alimentos no país, o maior produtor de arroz. Teve por causa da seca, teve por causa do dólar. Só que nós temos um presidente que está trabalhando. Sabe o que o Lula fez? Chamou os bancos públicos, discutiu no plano safra,
Vamos dar financiamento para quem planta arroz e feijão com taxa menor de 1%, Ivan Valente. A produção de arroz vai aumentar 15 pontos, 15% esse ano. A produção de feijão, 5%. E aí vem a boa notícia. A inflação, agora de janeiro, foi de 0,16%. A menor inflação desde 1994. Isso eles não falam, porque eles só sabem gritar, não têm argumentos. Agora, eu acho que os senhores estão com essa marmita para levar para o Bolsonaro na prisão. Só pode ser isso, porque falar de corrupção, esses senhores, qual é a autoridade de vocês? Deviam lavar a boca com sabão. Sabe que o Bolsonaro vai ser preso pela tentativa de golpe de Estado, mas vai ser preso por corrupção. Os senhores esqueceram o roubo das joias. Aquilo é escandaloso. O depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, está lá o pai do Mauro Cid, general Lorena, dizendo o seguinte, que entregou o dinheiro em mãos para o Bolsonaro. Os senhores querem mais? Eu vi aqui, eu já passo o recado para os senhores, falando de um pacote anti-Janja. Nós não temos preocupação nenhuma com a Janja. Mas sabe qual é o requerimento que eu vou apresentar? De informação de um relatório da Polícia Federal. Tudo gravado, as mensagens. Teve uma hora, as contas de Michele Bolsonaro eram pagas com dinheiro da rachadinha, e dinheiro de corrupção. Tem até o nome de uma empresa que tinha contrato da Codevasp, Cedro do Líbano. E o dinheiro chegava lá na conta dos assessores do tenente-coronel Mauro Cid, que pagava as despesas pessoais da Michele Bolsonaro. Venham com esse pacote anti-Janja, que a gente sabe o que é que a gente sabe o que é que tem. É mais grave. A situação, deputado Ivan, era tão grave que teve uma hora, e está tudo gravado no relatório da PF, que o tenente-coronel Mauro Cid liga para a assessora de Michele Bolsonaro, dizendo o seguinte, olha, vai dar errado. Isso aqui é igual a rachadinha do Flávio Bolsonaro com Queiroz. Aí a assessora da Michele diz o seguinte, não, eu falei com a dona Michele, ela tem os comprovantes de tudo que ela paga. Aí o tenente-coronel Mauro Cid diz, não é o que ela paga, é o dinheiro que entra para pagar, não é da conta de Bolsonaro. É escandaloso assim. Aí esses senhores vêm gritar com a marmita na mão. Qual autoridade? Podem se preparar. Encham essa marmita, porque nós somos humanistas. Levem bastante comida para Jair Bolsonaro, porque antes do Carnaval, a Procuradoria-Geral da República vai denunciar essa turma. Rubem Júnior, você esteve na comissão daquele 8 de janeiro. Eles dizem que era uma turma, são senhoras que estavam naquele negócio e foram presas. O ministro Barroso, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que ofereceram um acordo de não persecução penal, ou seja, as pessoas seriam soltas desde que fizessem duas coisas. 2 anos sem rede social e um curso sobre democracia. 90% não aceitou, porque são radicais que estão envolvidos naquele projeto. E a gente sabe que o 8 de janeiro não está separado da minuta do... para assassinar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Tudo isso fazia parte daquele pacote. Eu encerro perguntando aos patriotas, o que é que os senhores acharam do Trump tarifar 25% o aço e o alumínio, prejudicar empregos aqui no Brasil, empresas brasileiras? Aonde está o Tarcísio? Os senhores com aquela América grande novamente. Cadê a palavra de vocês, patriotas?
Falem, patriotas! Falem! Eu quero ver. Por isso que nós fizemos aquele boné, Brasil dos brasileiros. Nós vamos defender o Brasil, vamos defender as empresas brasileiras, vamos defender os empregos aqui. Mas essa turma é cínica. Em silêncio, vários jornalistas procurando o governador Tarcísio, porque foi ele e Eduardo Bolsonaro que começaram. E nada. O governador Tarcísio sumiu, não fala. E nós vamos perguntar a eles, eu pergunto a vocês, patriotas, subam à tribuna, defendam Trump, defendam esse ataque ao nosso país, às empresas, aos empregos dos trabalhadores. Senhores, nós vamos continuar em frente. Nós temos um presidente que tem responsabilidade, tem compromisso com esse povo trabalhador, com os mais pobres. Podem ter certeza, por mais que eles gritem, esperneiem, esse Brasil de Lula vai dar certo. É isso aí, nós estamos juntos. E bota aí, meu querido, sem anistia, e a marmitinha vai ser para Bolsonaro na cadeia. Vai ter direito à comida, só não vai ter direito à saidinha, né? Que eles mesmos aprovaram que o preso não tem direito à saidinha. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Agora o Lindenberg Farias, ele fez uma pergunta importante. Cadê os patriotários? Borra-botas, lambe-botas de Trump. O que eles vão falar agora? Trump decidiu taxar alumínio e aço em 25%. E aí? Os patriotários vão passar pano, vão continuar passando pano para Trump? E o que significa isso, Andréia, na prática para o Brasil? Pode significar milhares de desemprego. Se Lula não conseguir adequar essa situação, pode significar de 12 a 40 mil desempregos, graças a essa atitude de Trump. Cadê os patriotários, que se dizem patriotas? E quem fala isso não sou eu, não. É a deputada federal do estado do Espírito Santo, que é o principal estado que exporta alumínio e aço para os Estados Unidos. Ela que explica tudo isso e eu vou colocar para vocês. Enquanto ela estiver falando, coloca aí para mim. Cadê o Tarcísio? Cadê Eduardo Bolsonaro? Cadê Flávio Bolsonaro? Cadê Bolsonaro? Borra-botas de americano. Cadê vocês? Ou vocês estão batendo palma para dona tranqueira em relação a isso também? Bota! E eu quero agradecer demais a sua presença, a sua sapiência e a sua resistência. Eu, você e eu. Muito obrigada. Beijo no seu coração. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.